Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, à noite também, das 7h30 às 8h30 da noite, nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777. Esse telefone está na sua tela, também é o WhatsApp, você pode adicionar, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Também está conosco o Estúdio de Beleza Tati Amandio de Sara, o WhatsApp também na sua tela, você pode encontrá-los nas redes sociais. Móveis Correia Bac, que todas as semanas traz dicas aqui de arquitetura, design de interiores, decoração. Hoje, inclusive, a gente traz essas informações aqui. Curso de moda do Senac com dicas do curso e também sobre o universo da moda todas as semanas. E ainda Scat Modas que me veste no dia de hoje. E a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante, principalmente para o pessoal de Morro da Fumaça. Está comigo Natan de Souza, que é coordenador da Defesa Civil e também diretor do Meio Ambiente lá do município. Natan, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar aqui. A gente já conversou em outras oportunidades, né? Eu disse que eu conheci o Natan só por telefone, porque, infelizmente, Morro da Fumaça foi uma das cidades muito atingidas por conta daquela chuva forte, enxurrada. Aconteceu muita coisa difícil e ruim lá no município, né? Isso mesmo, Carol. Então, especialmente dia 24 de maio, na nossa história recente, foi um dos desastres mais preocupantes. Mais de 2.000 residências diretamente atingidas. Tivemos transtornos em todo o nosso município, área urbana, área rural, pessoas que não conseguiram sair de casa ou até chegar em casa naquele dia. E diretamente atingidos em torno de 8.000 pessoas. Então, nós temos 17 mil habitantes. Nossa. Então, digamos que metade da nossa população teve transtornos significativos por causa daquela chuva. E agora estamos nos finalmente de todo um trabalho iniciado lá no dia 24 de maio. Oficialmente estamos em situação de emergência, decretada pelo Poder Público Municipal, homologada pelo Governo do Estado, reconhecida pelo Governo Federal. E um dos benefícios, digamos assim, disso é a liberação do Fundo de Garantia para as pessoas que, claro, foram diretamente atingidas pelos alagamentos e inundações daquele dia. Essas 8.000 pessoas, então, Natan? Assim, Carol, é importante frisar que se a pessoa tiver direito a saque, ou seja, tiver saque disponível pelo Fundo de Garantia, ela terá sim direito. Então, a gente está fazendo o cadastramento de todas as pessoas para encaminhar a documentação para a Caixa Econômica e aí sim dar andamento para que esse valor esteja disponível na conta ou para saque dessas pessoas. É bom frisar isso porque esse dinheiro a contribuição do trabalhador ao longo da sua carreira, enfim. E algumas pessoas, claro, acabam confundindo, achando que é o governo que está dando esse dinheiro para a população. E não, Então, isso digamos que é o mesmo dinheiro disponível agora pelo governo federal, esse R$500 que vem sendo liberado conforme o cronograma da Caixa Econômica. E se a pessoa, então, tiver dinheiro disponível para saque e estiver numa área diretamente atingida, lá no dia 24 de maio, a gente está fazendo todo o cadastramento para que esse dinheiro seja liberado o quanto antes para a nossa população, É até muito importante isso que o Natan falou, porque esse valor, ele é do trabalhador, ele está lá na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que é depositado ou tem que ser depositado pelas empresas todos os meses. Em alguns momentos, o trabalhador tem direito a acessar esse recurso. Quando ele é demitido, em alguns casos, pessoas com câncer, às vezes consegue para compra da casa própria. E agora tem essa questão da liberação de até R$500 pelo governo federal por conta de uma medida provisória. Para quem é morador de Morro da Fumaça, por conta dessa chuva, dessa enxurrada do dia 24 de maio, tem mais uma possibilidade. E aí, Natan, eu imagino que a maioria das pessoas que tenham direito a esse saque e que tenham recurso, elas devem buscar essa oportunidade e devem ir lá retirar. Mas eu queria que tu nos ajudasse a entender assim, é para morador daquele bairro, é para pessoa que mora naquela ou naquela outra rua, como é que vocês estão organizando isso para quem está nos assistindo? É de Morro da Fumaça saber, eu posso ou não posso? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, a nossa orientação, para não gerar demandas desnecessárias e nem filas, que às vezes as pessoas saem do seu trabalho, isso gera toda uma demanda
e filas e tempo. Então, primeiro de tudo, verificar se há saldo disponível para saque. Que isso pode ser feito pela internet, pelo aplicativo, Perfeito, bem fácil, né? Perfeito. Hoje em dia, pelo caso dos R$ 500, a população está mais ciente dos trâmites, então não precisa ir até a agência da Caixa. Pelo site da Caixa Econômica, pelos aplicativos móveis, consegue-se sim verificar se há direito a esse saque. Bom, o nosso fenômeno, digamos assim, climático que culminou na nossa situação de emergência foram inundações, que tecnicamente é quando um rio sai da sua margem, do seu leito normal, e alagamentos, onde o nosso sistema de drenagem, pelo excesso de chuvas, acaba transbordando e o nosso sistema de drenagem não consegue absorver toda aquela demanda. O que eu quero dizer com isso? A liberação está sendo feita para as áreas onde acumulou água, né, na rua, digamos assim. Ou seja, há ruas que estão sendo contempladas e há ruas que não, principalmente as mais altas, onde a água efetivamente não acumulou, não estão sendo contempladas, né? E dentro de uma mesma rua, há casas contempladas e há casas que não estão contempladas, justamente pelo fato de que, às vezes, uma rua ela tem uma parte alta e uma parte baixa. Então, a gente fez vários mapeamentos, então, tanto área rural quanto área urbana. Nós temos todo o cadastro imobiliário do município dos atingidos, e aí a gente pede até que procure se quem foi, digamos assim, diretamente atingido, digamos que sabe, né, que foi atingido. Então, mas às vezes o terreno está no nome do pai, de outra pessoa, de outro proprietário, às vezes herdeiros, está em inventário ainda. Então, às vezes o nome da pessoa não vai aparecer na listagem. Isso pode gerar confusão. Então, se efetivamente também não estiver na nossa listagem, a gente pode fazer uma vistoria, atestando que está num terreno, numa área que foi alagada, a gente pode emitir uma declaração para incluir, né, no nosso cadastro. Então, só que a gente pede também que as pessoas que tenham ciência, né, que sabem que efetivamente não foram atingidas, que o seu terreno é mais alto. Tem gente alegando assim, mas entrou água no meu telhado. Infelizmente, a gente não vai poder liberar por esse motivo, porque o nosso motivo foram os alagamentos. Digamos, se fosse um vendaval que gerasse destelhamentos, enfim, então a gente teria esses casos de, claro, goteiras e destelhamentos, o que não ocorreu. Mas nada impede da pessoa procurar o local, né, que a gente está atendendo a população, para verificar se está na listagem. A gente evitou, Carol, divulgar antecipadamente muito esses dados, porque pode gerar muita dúvida, uma demanda. Né? As informações que nós divulgamos foram bem claras, né, bem sucintas, e mesmo assim as pessoas têm dificuldade, às vezes, de compreender. E se nós estivéssemos divulgando 2.000 cadastros, cadastros imobiliários, nome de herdeiro, às vezes pode divergir, como ocorre, a gente está encontrando casos, comprovante de residência. Está diferente do cadastro, porque pode ser uma casa de esquina, em que o cadastro nosso pegou uma frente e o comprovante de residência está em outra. Então, tem várias particularidades. E a gente não está... Claro, alguns casos a gente já orienta que provavelmente não terá direito, que realmente não tem como a gente incluir numa área que não foi atingida. E agora, se ficar próximo de uma área atingida ou numa área que a gente tenha dúvida, iremos fazer as vistorias. Temos os nossos coordenadores de defesa civil, temos nossos agentes de saúde, assistentes sociais, vigilância sanitária, toda a equipe que participou, né, do resgate, do levantamento, que vai poder avalizar se realmente aquela residência foi diretamente atingida ou não. Vocês têm uma ideia, assim, são 8.000 pessoas. A estimativa ainda. Exatamente, 8.000 pessoas. Tá. E vocês já começaram a atender essas pessoas para ir lá verificar, levar documentação? Como é que funciona agora, né? Acho que a gente conseguiu entender o que aconteceu até aqui. Eu queria que tu nos ajudasse a entender como é que funciona essa parte logística agora, Nathan. Eu sei que a minha rua foi alagada. O que eu faço? Então, estamos atendendo para cadastrar essas pessoas no nosso centro múltiplo uso. É um local amplo, com infraestrutura. Temos uma equipe de 15 profissionais, todos do Poder Público Municipal, ou seja, profissionais que já sabem lidar com o atendimento ao público, agentes da Secretaria da Saúde, assistentes sociais, e preparamos um cronograma de atendimento. Então, começamos ontem a atender, isso foi amplamente divulgado lá no município, né? Os nascidos em janeiro, fevereiro e março. Hoje, então, das 8 às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia, estamos atendendo as pessoas que nasceram em abril, maio, em junho,
amanhã, julho, agosto, setembro, na sexta-feira, outubro, novembro e dezembro. Então, temos esse cronograma até sexta-feira e no sábado atenderemos das 8 da manhã à 1 da tarde os nascidos, digamos, em qualquer mês. Se efetivamente a pessoa perder o seu prazo, a gente pode atendê-la depois, mas não antecipar o atendimento. Tá. Então, quem nasceu em setembro terá que ser atendido quinta-feira. Então, efetivamente, se alguém lá de janeiro, de fevereiro, não conseguiu comparecer ontem, se programe para sábado e, eventualmente, se quiser antecipar nos outros dias, a gente também consegue atender num horário que esteja mais flexível ali. Porque sábado a ideia é atender quem não conseguiu ir. Justamente, e às vezes quem eventualmente esteja viajando a trabalho ou que não consiga comparecer por algum motivo nos horários fixados. Está havendo bastante compreensão dos nossos donos de empresas, digamos assim, de liberarem o seu pessoal. Então, claro que isso tem que ser feito de maneira ordenada, porque pode gerar, não, vou liberar próximo das 5 horas da tarde todo mundo. Isso vai gerar uma demanda de atendimento e que pode complicar o nosso atendimento e também o público, digamos assim. Então, tenha essas orientações, liberarem-se, então, por data de nascimento e que, efetivamente, quem sabe que foi atingido. Né? E que documentação que a pessoa tem que levar, Natan? Eu sei que a minha data de ir é hoje ou é amanhã, eu sei que a minha rua foi atingida, eu vou lá e levo nesse horário, das 8 às 5, e eu levo que documentação? Então, Carol, ontem a gente tem um procedimento de atendimento, onde há um atendimento inicial, que a gente verifica se está na estágio inicial, se está com os documentos adequados. Se não estiver, já nem passa para a próxima etapa. E ontem, digamos que mais ou menos nós tivemos uns 500 atendimentos, sendo que quase metade ou não estava no seu dia de atendimento, ou não estavam com os documentos adequados. Então, não adiantaria ela passar para a próxima etapa de atendimento. Então, estar com os documentos é fundamental para que seja atendido e que tenha agilidade no nosso atendimento. Que documento é esse? Seriam, então, os documentos pessoais, carteira de identidade, CNH, que tenha também o seu CPF, se não tiver nesses documentos, sempre com original e cópia, para a gente poder autenticar. Tá? Fundamental estar com o seu cartão cidadão ou com a carteira de trabalho, que é onde tem o PIS/PASEP, ali um número, que é onde a Caixa Econômica consegue verificar se há saldo disponível para liberação, e o comprovante de residência. Então, basicamente, os documentos são simples. Documentos pessoais, sempre original e cópia, carteira de trabalho e o comprovante de residência. Mas é importante frisar que o documento relativo ao comprovante de residência, ele tem que ser relativo à data do evento ocorrido. O que eu quero dizer? Se o alagamento, a inundação foi em 24 de maio, a gente não pode aceitar comprovante de residência agora. Tá? Então, a conta de luz desse mês não vale, tem que ser daquela época. Exatamente. Então, tem que ser de maio ou 120 dias antes. Ou seja, de 24 de janeiro a 24, 25 de maio. São as datas em que os comprovantes de residência podem ser aceitos, que são carnês de cobrança, IPTU. Quem tem o seu carnê de IPTU é importante levar, porque no carnê de IPTU há a inscrição imobiliária do imóvel, que estará na listagem, então agilize o nosso atendimento. Se não tiver, a gente vai localizar por outros métodos. Água, conta de água, energia. E, efetivamente, se o morador da casa não for o titular, digamos assim, das contas, como o filho, né? Então, tem que haver um vínculo, né? Então tem que estar na carteira de identidade a filiação e o comprovante de residência. E, se efetivamente cônjuges que tiverem certidão de casamento e levarem também, agiliza o nosso atendimento, porque os casos que gerem dúvidas, como pode um amigo estar morando na casa ou não ter comprovante de certidão de casamento. Então, todos esses casos em que o comprovante de residência não está no nome da pessoa que vai sacar ou no nome do dono do terreno, tem que passar por uma triagem dos nossos assistentes sociais e da assistência de saúde. Então, a documentação é importante para agilizar o nosso processo. E o comprovante ali é um documento mais importante, digamos assim, para comprovar que a pessoa morava naquele endereço atingido.
Que orientação que a gente pode dar para, às vezes, alguém que está nos assistindo e mora de aluguel numa rua dessas, né? Ah, mas eu tive prejuízo, eu moro aqui, mas às vezes o terreno está no nome, né, do dono da casa e tal. Que orientação que se dá para esses locatários, então, Natan? Justamente. Ela pode ter uma conta de internet no nome dela e o terreno está no nome de outra pessoa. Já comprova o vínculo que ela morava naquele endereço. Se efetivamente não tiver uma conta ou um documento que comprove, aí a gente vai ter que fazer uma vistoria no imóvel com as nossas agentes de saúde. Nós temos todos os cadastramentos das agentes de saúde, então saibam quem mora lá, quantas pessoas moram. Então, vai passar por uma declaração da prefeitura. Então, qualquer documento que a pessoa tenha para ajudar a tomar a decisão da prefeitura, a dar essa declaração do Poder Público Municipal, da Defesa Civil, então, que leve para que a gente possa agilizar o quanto antes esse atendimento, Carol. Natan, às vezes alguém está nos assistindo e está pensando, nossa, como é burocrático, como é cheio de regras, né? E eu queria que tu nos ajudasse a entender, porque às vezes a pessoa pensa, por que o Natan tem que fazer dessa forma, né? Tanta regra, tanta documentação. Isso é algo que vocês precisam cumprir de acordo com uma legislação, de acordo com o que diz a Caixa. Vocês não podem simplesmente chegar lá e liberar para todo mundo sem ter essas comprovações, porque legalmente vocês têm obrigação disso, né? Importantíssimo isso, Carol. Como poder público, a gente responde por todos os nossos atos. Então, a gente tem que atender requisitos técnicos e legais, legislação, leis federais, estaduais e as municipais. E a Caixa Econômica também. Esse dinheiro, digamos assim, é um dinheiro do trabalhador. Se fosse do interesse apenas do município, nós liberaríamos para todo mundo, porque quem tem direito, enfim, é um dinheiro dele, a gente acha que seria investido, utilizado. Mas temos critérios, portarias e legislações a serem seguidas. Então, claro que foi muito... O volume de informações, Carol, para essa situação de emergência foi muito grande, muitos relatórios, levantamentos, diagnósticos. E tudo isso foi encaminhado ao governo estadual e municipal, federal. Desculpe. Então, há um volume grande de informações, só que, eventualmente, um equívoco ou outro pode acontecer, por ser muitas residências. Esses casos que fogem à regra, a gente vai trabalhar para liberação, enfim. Só que é lei. Antigamente, a gente tem um problema, porque antigamente liberava para o bairro inteiro, para a rua inteira. E não, eu não consigo liberar para uma área alta se o que nos atingiu foi alagamento. Então, tem que ter essa coerência, senão eu posso responder, pela Polícia Federal, para vocês terem uma ideia, porque a Caixa Econômica é um banco federal, então qualquer eventual negligência ou má-fé caracteriza um crime federal. Então a gente pede para as pessoas também terem ciência de que tentar forçar uma situação, pessoas que moram em outros municípios e lá querer sacar no endereço do pai ou no do familiar, do irmão, pode gerar uma investigação, pode responder por falsidade ideológica e outros crimes, enfim. Então, tenham ciência disso. E não é porque a gente não quer, mas é porque a gente tem que seguir todos os critérios técnicos e legais que a situação exige. Natan, hoje, 5 meses depois já, desse alagamento, dessa situação, a gente sabe que teve muito prejuízo naquela época. Muita gente realmente gastou um dinheiro que não tinha, porque a pessoa não pode esperar 5 meses, para, às vezes, comprar um móvel novo, para resolver um problema dentro de casa. Mas esse dinheiro agora vai suprir aquela necessidade de muita gente. Mas eu queria que tu falasse para a gente como é que está hoje o município. Assim, vocês ainda percebem muita dificuldade? Porque em alguns locais, eu me lembro que a água demorou muito para baixar, Pessoas que ficaram fora de casa durante muitos dias. Como é que está hoje, assim, passados 5 meses disso? Além dessa liberação do FGTS, o que vocês ainda veem de reflexo daquela enxurrada? Carol, sim, há pessoas que ainda, como falasse, despenderam um montante significativo. Então, numa mesma rua, teve pessoas que perderam praticamente tudo, e outras, pelo fato da casa ser um pouquinho mais alta, ou ele ser construída num terreninho um pouco mais alta, ela chegou perto de entrar. Então, a gente dá com esses dois cenários. Tentamos dar todo o suporte que nos cabia. Tá? Então, toda a ajuda humanitária, o governo do estado ajudou, foi muito ágil, na ajuda humanitária, com kits de limpeza,
cestas básicas, kits de higiene pessoal, mas isso foi lá na época dos alagamentos. Tá? Nesse momento, a gente está buscando outras maneiras de ajudar a nossa população. Então, vou dar um exemplo. Há pessoas que nos cobram, mas as pessoas jurídicas, as empresas não tiveram incentivo nisso. Então, nós passamos para o governo do Estado toda uma relação de atingidos, fomos bem minuciosos nisso, de empresas que deixaram de faturar, empresas que tiveram danos no seu estoque, justamente para caracterizar a situação de emergência e liberar linhas de crédito pelo Badesc, por exemplo, que é um banco aqui, né, de fomento aqui de Santa Catarina, que pode liberar um dinheiro a um custo. Não é dar dinheiro, né? É como se fosse um financiamento normal, só que é para situações de emergência. Então, vamos dar um exemplo das áreas atingidas. O bairro Picadão Paladini, comentasse, é uma área baixa. Lá foram muitas famílias atingidas e lá há muitas cerâmicas. Cerâmicas que tiveram danos significativos com perdas de equipamento e com falta de faturamento. Então, elas podem buscar linhas de crédito, né, no Badesc, por exemplo, que tem uma linha específica para municípios em situação de emergência, que tem uma carência maior, um juro menor, mas, claro, tem que comprovar também o poder de pagar aquele financiamento, digamos assim, que é. Então, isso é uma maneira de ajudar, né? Talvez não é. Isso já está disponível. Já estaria disponível, justamente. Aí é diretamente entre a empresa e o Badesc. Tá? O que nós fizemos era informar o Badesc, aquela empresa, a nossa CDL, nossos lojistas, o nosso comércio, tiveram os danos, quantificamos os danos e informamos a eles. Então, eles estão cientes da abrangência do que ocorreu no nosso município. Né? O próprio secretário da Defesa Civil esteve sobrevoando o município naquele momento, então ele, com certeza, ele identificou, né, toda a gravidade da situação. E, em paralelo, estamos com muitos trabalhos, aí falando já do município em si, do poder público, relacionados à prevenção de enchentes, reabilitação do cenário, Carol, porque digamos que é capaz da população até ter esquecido já a quantidade de danos que o nosso município, nas áreas públicas, digamos assim, nas nossas vias, nas nossas estradas, sofreram. Porque nós trabalhamos muito para reabilitar, reestruturar, reconstruir a nossa cidade. Né? A gente teve pontes que foram comprometidas, nós tivemos estradas que ligavam, estradas importantes que sofreram danos significativos, e o município não cessou esforços e equipes para reabilitar e reestruturar toda a nossa infraestrutura. O que a gente não consegue é dar dinheiro para o particular investir. E o que a gente fez foi conseguir implementar, fomentar ao máximo infraestrutura na prevenção. E, Carol, até uma notícia boa que já vem mostrando esse reflexo, notícia desse mês. Santa Catarina, o governo do estado, né, via Defesa Civil, ele criou um ranking, digamos assim, classificou os 295 municípios do estado, criando classes, então classe A, B, C, D e E, que analisa o risco que aquele município está exposto e a capacidade de responder àquele risco, a capacidade financeira da sua equipe, de comprometimento do orçamento para aquilo, né? E apenas 28 desses 295 municípios receberam classe A. E Morro da Fumaça ficou entre 11º. Então, fomos o primeiro da ANREC. Isso não quer dizer que nós temos a melhor defesa civil. Tá? Por exemplo, Criciúma é uma das melhores defesas civil do estado. Só que Criciúma tem uma demanda, tem riscos muito grandes, muita população em áreas de risco e necessita de muito montante, talvez, muito comprometimento, uma equipe ainda maior, talvez, para atender tudo aquilo. E nós, pelos riscos que nós estamos expostos, pelo nosso comprometimento da equipe, nós temos uma capacidade melhor de gerir. Uma resposta mais rápida. Uma resposta mais rápida, talvez um pouco mais eficiente. Então, teve toda uma metodologia para classificar os 295 municípios. E aqui na ANREC, então, ficamos em 11º, né? Então, ficamos muito contentes, né? Ficamos dos municípios aqui da ANREC, Morro da Fumaça, Nova Veneza e Criciúma, foram bem classificados como classe A, mas isso mostra o resultado já de todo o investimento em prevenção, em capacitação. Nós adquirimos um drone lá em 2017, que ajuda muito em mapeamento, identificação. Né? Foi muito usado nessa situação onde apenas
na inundação, o corpo de bombeiros conseguia chegar em algumas áreas e com o drone a gente conseguiu fazer vistorias, agilidade. Então, isso são pequenas ações que refletem na nossa resposta, né? Então, infelizmente, a gente não consegue ajudar todo mundo, porque houve danos, né, em praticamente todas as casas, mas faremos o possível para minimizar e atender toda essa população que foi atingida pelos alagamentos e inundações, Carol. Nathan de Souza, coordenador da Defesa Municipal de Monte da Fumaça, também ele é diretor de Meio Ambiente da FUMAF. Eu quero te agradecer, um bom trabalho para todos vocês e obrigada por ter vindo conversar e explicar aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à sua disposição. Tá certo, então para fechar a gente tem informação, aquela dica de sempre, de todas as semanas aqui do Móveis Correia BAC, sobre decoração, arquitetura e design de interiores. Você assiste comigo a partir de agora. Apoio Correia BAC, a loja da felicidade todo dia. Olá, bom dia Carol, bom dia pessoal. Estamos aqui diretamente da loja Correia BAC, a loja da felicidade todo dia, para mais um episódio do quadro Sua Casa Mais Feliz, comandado por mim, a arquiteta Elisandra Bach. O tema de hoje tem a ver com conforto, qualidade de vida, afinal, uma noite bem dormida é fundamental na vida de todos, não é mesmo? Então, o que é fundamental na escolha do seu colchão? O que analisar na hora da compra? Hoje eu vou te explicar tudinho sobre esse tema. Hoje existem vários modelos de colchões. Você prefere de espuma? Então analise a densidade e o tamanho. Normalmente as densidades variam de 20 até 45. De 20 mais usado para berços e camas infantis e 45 suporta até 1,90 m e 100 kg. Mas se você prefere de mola, opte pela mola mais indicada para você. Mola Bunel é uma mola que possui fios de aço de carbono. O material dá mais molejo, então ele é bom para quem gosta de um colchão que fica um pouquinho mais fundo. Molas ensacadas é um pouco mais procurada, principalmente quando se trata de um casal. Pois é que quando alguém se mexe de um lado, a outra pessoa não sente e deixa o colchão um pouco mais firme. Também existem tipos, ou seja, o modelo on-side, que são colchões que possuem uma face só. Só dá de girar da parte da cabeceira para os pés e vice-versa. O Pillow Top é um colchão que possui uma camada a mais na parte superior. Ele deixa mais macio e confortável. Também tem a linha de colchão ortopédico com massageadores, mais apropriado para quem possui algum problema de coluna. Não se esqueça de analisar o tipo do tecido, se ele é mais quente, se ele é mais fresquinho, pois isso implica muito na sua qualidade do sono. Também opte por tecidos antialérgicos. É fundamental também, na hora da escolha, analisar o tamanho do seu ambiente. Se você possui um ambiente espaçoso, opte por uma cama queen de 1,58 m, pois vai te dar mais conforto na hora do sono. Mas se seu ambiente for um pouco menor, opte por uma cama de casal de 1,38 m, pois assim vai te deixar o ambiente mais espaçoso. Lembrando que para deixar o seu ambiente ainda mais charmoso e elegante, opte por cabeceiras estofadas e quem sabe também um recamier. Assim cria harmonia em todo o ambiente. Por hoje é só, espero ter respondido todas as tuas dúvidas e na semana que vem te encontro aqui novamente. Tchau, tchau! Apoio Correia BAC, a loja da felicidade todo dia. E assim a gente vai encerrando mais um Tudo a Ver. Obrigada pela audiência e pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço para você e até mais.